Abriu o slide aí, galera? Abriu. Sim. Beleza, vamos dando sequência aí. Tá. Só para a gente entender essa subdivisão, é uma disciplina de 30 horas, né? Se você pegar aí as 30 horas, serão mais ou menos 7 aulas e meia. Então, nós teremos 7 aulas e meia aula, né? Duas aulas sobre ela ainda. Ela é basicamente dividida entre dois conceitos, que é a parte de manutenção e a parte de operação. Então, eu vou tratar com vocês nas aulas sobre manutenção de subestações, manutenção de linhas de transmissão e manutenção de redes de distribuição. Até agora, nós vimos bastante sobre subestações, né? Que nós estamos vendo transformadores, né? Ontem nós fechamos o cálculo de transformadores trifásicos e aí a gente vai dar em sequência subestações, a gente vai falar um pouco sobre TC, sobre TP, entre outros componentes, e terminamos a parte de subestações. Aí a gente vai entrar em linhas de transmissão, beleza? Quando a gente entrar em linhas de transmissão na semana que vem, aí a gente vai ter aulas de linhas de transmissão na segunda e na terça. Aí na quarta e na quinta, nós tratamos sobre manutenção das linhas de transmissão. Se tudo retornar bem, né, aí vai haver uma mudança radical no calendário. Não é aquele calendário que eu mandei para vocês. Eu vou ter que mudar ele, porque a gente vai voltar para a forma presencial. Forma presencial, aí a gente vai voltar lá com pneumático, vamos voltar com CLP e tudo e mais. Mas, por enquanto, vamos seguir essa sequência aí. Segunda e terça, instalações. Quarta e quinta, manutenção, beleza? Então, a gente vai tratar sobre manutenção de subestações de energia, manutenção de linhas de transmissão e manutenção de redes de distribuição. A gente vai tratar de uma aula também sobre técnicas de análise de falhas em sistemas elétricos de potência e uma outra aula é como que funciona a operação de sistemas elétricos de potência, tá bom? É nessa aula aqui que a gente vai ver como você faz a operação, por exemplo, para fazer abrir e fechar, né? A chave Mateus, quais são as ordens, porque nós temos 3, né? São o sistema trifásico, qual que você abre primeiro, qual que é a segunda, qual que é a terceira, e isso, né, da maneira para você ligar, como para a maneira para desligar, que tem a ordem também, tá? Então, a gente vai ver sobre isso daí, beleza? Alguma dúvida? De boa? Bem, pessoal, tudo que eu vou falar hoje para vocês, em qualquer subestação de energia que vocês forem no país, toda essa parte de manutenção, tá, que vai ser descrita hoje na aula, ela é feita. Ela é feita porque existe um órgão, que é a ANEEL, tá, que ela fiscaliza, né, a ONS. Ambos esses órgãos nós vimos, né, que é o órgão nacional do sistema, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ambas são responsáveis por toda a regulamentação de todo o sistema elétrico de potência do Brasil. Dentro disso, a ANEEL lança normas. Dentro dessas normas, existe uma regulamentação de todo o sistema de manutenção do CEP, ou seja, do Sistema Elétrico de Potência. Todo esse procedimento ele deve ser feito. Por quê? Para proporcionar um serviço de qualidade e fornecimento de energia elétrica no país inteiro. Beleza? Então, nós temos aí uma grande quantidade de subestações espalhadas no país, das mais diferentes empresas que administram essas subestações. E para a ANEEL ela conseguir fiscalizar, né, e regulamentar todas essas subestações, então ela tem um programa, que esse programa é de manutenção. Esse programa de manutenção ele visa toda a qualidade e confiabilidade do próprio sistema. Então, toda a subestação se baseia nesse programa. Então, a ANEEL, ela dependendo da subestação, existe, né, a periodicidade, ou seja, o tempo em que existe a fiscalização, vai uma pessoa responsável da ANEEL e faz a aferição da subestação. Isso dá um problema danado, uma dor de cabeça danada, né? Na época que eu fazia lá estágio em Furnas, houve uma fiscalização da ANEEL. E a ANEEL verificou um monte de inconsistências dentro da subestação. Desde inconsistências simples,
como, por exemplo, uma subestação é cercada por uma tela, né, que serve para isolar, né, animais e pessoas não autorizadas a entrar na subestação. Parte da tela, por exemplo, estava arrancada, né. A brita que fica na subestação, que toda subestação era formada por um calçamento, né, que é brita, que nada mais é que é um tipo de calcário, né. Ela tem que ser limpa. Vocês têm ideia que ela tem que estar limpa. Então, por exemplo, se uma brita estiver suja de óleo, a ANEEL manda trocar a brita, beleza? Tem que trocar ela, tem que descartar aquela brita que está suja de óleo e colocar uma nova. Tem que saber o porquê que ainda sujou de óleo. A gente vai ver vai falar muito sobre isso, sobre os elementos das subestações, como TC, TP, transformador e por aí vai. Se eles haverem sujeira, sobreaquecimento, trinca, vibração, por aí vai, tudo isso a ANEEL verifica a informação por informação. Isso impacta, tá? Existe um selo lá, um padrão que eles têm de qual a melhor, qual a pior subestação, então é uma maneira de controle. E lógico, né, dependendo se as empresas não cumprirem com essa norma para manutenção da ANEEL, simplesmente a subestação ela pode chegar aí a sofrer penalidades, beleza? Desde judiciais a outras penalidades maiores. Então, a ANEEL, ela forma, né, que é um plano mínimo de manutenção que é empregado a todas as empresas que são geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica, onde que ela define atividades de manutenção que são preventivas e preditivas. Esse plano mínimo de manutenção, ele vai englobar todos os transformadores, autotransformador, reator, capacitor, disjuntor, chave seccionadora, transformadores para instrumentos, para raios e linhas de transmissão. Cada elemento desse, entre outros que não estão aqui citados, dentro da ANEEL existe lá um edital, um documento que chama Plano Mínimo de Manutenção. Lá dentro tem todas as normas que uma determinada empresa que administra uma subestação deve seguir, beleza? Então, se haver fiscalização, por exemplo, o que a ANEEL faz? Ela vai lá, vai pegar esse documento, esse plano mínimo de manutenção, vai chegar na frente do transformador de potência e vai começar lá a ver item por item que tem na norma, né? A gente vai ver algum deles, por exemplo, a presença de vazamento, se os alarmes e o alarme funcionando, nível de óleo, por aí vai, né? Entre outras coisas. Então, tem que ter, tá? Se não tiver, aí, igualzinho disse, é passível aí de penalidades. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Boa? Então, a ANEEL ela lança esse plano mínimo, beleza? Dentro desse plano mínimo, existe lá as atividades e o período de manutenção de todos os equipamentos, tá? Então, por exemplo, de quanto tempo eu tenho que fazer manutenção no transformador, de quanto tempo eu tenho que fazer manutenção no TC, no TP, numa seccionadora, no disjuntor, lá cita, beleza? Lá cita qual é essa periodicidade, no mínimo. Então, isso o próprio engenheiro de manutenção, o próprio supervisor de manutenção tem que prestar atenção também. Porque existem duas vertentes, né? Existe o que vem no plano de manutenção da ANEEL, de quanto tempo, e existe aquilo que vem no manual do próprio fabricante. O manual do próprio fabricante, ele fala de quanto tempo. O que eu diria, né? Como aí, coordenador de manutenção, segue aquele que tem o menor tempo, né? Então, por exemplo, se a ANEEL fala que de 6 em 6 meses tem que fazer manutenção, enquanto o manual fala de 3 em 3 meses, faça de 3 em 3 meses. Siga o manual, beleza? Então, essas normas técnicas também, igualzinho eu acabei de citar, elas devem também seguir os manuais do fabricante. Toda manutenção preventiva e preditiva deve gerar relatório, beleza? Então, por isso que é importantíssimo fazer o preenchimento da ordem de serviço, que é dentro da ordem de serviço que sugere o relatório. Esse relatório ele vai anexado a todo o plano mínimo de manutenção industrial, beleza? Ele deve cumprir os prazos dos intervalos rigorosamente durante a manutenção. Esses prazos aqui é porque é o seguinte, vamos supor que você tem uma unidade geradora da Eletrobras, né?
E nessa unidade geradora da Eletrobras, você tem lá um transformador. Esse transformador você precisa tirar. Um transformador, por exemplo, monofásico lá, de 35 mil no primário e 345 mil no secundário. Aí você precisa tirar ele porque houve um problema nos enrolamentos. Aí existe um plano, né? Você não pode ir lá simplesmente parar ele e mandar ele para manutenção na VEG. Não. Você tem que contatar a ANEEL vai fazer um plano para você tirar aquele gerador fora. Então, aí existe a data. Falou, vou te dar 20 dias e você tem que ter garantia que de 20 dias você consegue arrumar esse transformador. Tá? Então, aí o que acontece? Aí a Eletrobras tem que ir lá pegar, mandar o transformador para a VEG vai fazer novamente todo o enrolamento do transformador e volta. Se ele descumprir o prazo de 20 dias, possivelmente ele vai pagar uma multa e uma penalidade. Beleza? Só para a gente tratar um resumo, antes da gente entrar em manutenção, né, das subestações, a gente já estudou bastante sobre subestações até agora. Nós vimos que uma das suas funcionalidades, né, principais é a transformação de energia elétrica, ou seja, ela pode elevar a tensão, ela pode diminuir o valor da tensão. Além disso, ela serve para proteção do sistema e das linhas de transmissão. Ela serve para distribuição do fluxo de energia, ou seja, eu consigo encaminhar a minha energia elétrica para diferentes caminhos em diferentes localidades. Então, essas são as três principais funções da subestação. A gente já comentou bastante sobre isso. Ela é subdividida em equipamentos principais, como nós falamos, são aqueles que atuam diretamente no fluxo de potência, como, por exemplo, transformador ou regulador de tensão. As subestações, elas possuem também equipamentos que são de manobra. Equipamento de manobra, como o nome próprio fala, é aquele que abre, fecha e isola circuitos. Possuem, além disso, equipamentos de medição, amperímetro, voltímetro, relé, e possuem também equipamentos de proteção, que são os chaves fusíveis, disjuntores e por aí vai. Todos esses elementos são passíveis de manutenção, tá? Então, cada um desses elementos deve sofrer aí manutenção ao longo da vida, enquanto eles estiverem atuando. A gente vai tratar aí de 5 manutenções, tá? Que são realizadas dentro das subestações. Existe a manutenção corretiva e preventiva civis. Existe aquela que é do sistema de proteção contra incêndio, aquela que são nos principais equipamentos de manobra, nos equipamentos medição, proteção e controle, e nos serviços gerais da subestação, beleza? Vamos falar em cada uma delas. A primeira é a manutenção corretiva e preventiva das instalações civis. Isso daí, tecnicamente, não é muito nossa área, não. Porque vai aí mais para a galera da construção civil, né? Técnico em edificação, pedreiro, pintor, né? O pessoal da limpeza também, enfim. Mas existe, só tratando para vocês que existe, mas essa manutenção é a recuperação ou substituição dos elementos da construção civil, daquilo que é oriundo da construção. Por exemplo, os elementos de drenagem e esvaziamento, eles têm que estar limpos, tá? Inteiros, né? Porque muitas das vezes o elemento de drenagem às vezes pode sofrer alguma erosão, né? Alguma coisa do tipo. Areia britada, igualzinho eu comentei com vocês, né? Que a brita, o calcário, ela tem que estar em perfeitas condições e espalhada sobre toda a subestação, tá? Todas as canaletas de cabos, isso aqui é importantíssimo, beleza? Tem que verificar cada uma delas, tem que abrir cada uma delas. Para saber se não tem presença de água, tá? Ou umidade demais, ou sujeira demais, e por aí vai. Porque se o sistema de canaleta de cabos não for bem feito, né, ou houver qualquer problema, ele vai nada mais, nada menos, vai servir como um elemento de drenagem, né? Ele vai virar um bueiro, tá? Em respeito aos taludes, as bases dos equipamentos, tá bom? Igualzinho os caras aqui, eles devem estar trocando a base de algum equipamento. É importantíssimo verificar para saber se toda a base dos equipamentos de sustentação estão bem firmadas e bem fixas. No caso, se houver algum problema, deve-se trocar a base.
toda a parte de pavimentação da subestação, tá? Então não pode haver buraco, não pode haver trincas nas estradas que fazem as ligações, nem nos passeios, e por aí vai. A gente vai comentar sobre essas paredes corta-fogo. Essas paredes corta-fogo, elas são uma parede que fica ao lado do transformador, tá bom? Subestações novas, elas já vêm com essa parede corta-fogo. O que significa isso? Se o transformador ele pegar fogo, né, vamos supor, o transformador explodiu. Como os transformadores, os bancos transformadores, eles ficam um do lado do outro dentro de uma subestação, então se o transformador explodir, ele não pega e simplesmente manda esse óleo a alta temperatura para o transformador do lado, nem a alta temperatura, né? Então ele serve como se fosse um quarto, né? Um quarto para fazer com que a chama fique somente naquele transformador e não passe para os transformadores vizinhos. A verificação também dos alambrados, beleza? Em respeito à manutenção preventiva de todo o sistema de proteção contra incêndio, tá? O que acontece, pessoal? Os transformadores, assim como outros elementos da subestação, eles são cercados por essa tubulação aqui, ó. Essa tubulação é uma tubulação de água, tá bom? Ou dependendo de outro elemento, tá? Que em caso de incêndio, ele é aplicado sobre o transformador. Os tipos de suspensão que são feitos, toda a parte de sinalização, para saber se a sinalização está correta, se os extintores estão dentro da data de validade, beleza? A revalidação de todos os extintores, mesmo, não usei o extintor, mas o extintor, como vocês sabem, ele tem um prazo de utilização. E, além disso, todo o sistema de alarmes e testes de funcionamento. Tá? Então, o pessoal faz um teste lá para saber se realmente está funcionando todo o sistema contra o incêndio, beleza? A ANEEL verifica isso aqui também, tá? Verifica um por um. Estranho, chato pra caramba. Em respeito à manutenção dos principais equipamentos de manobra, tá bom? E esse tipo aqui já está associado a um tipo de manutenção mais eletromecânica, tá? Tem um cara aqui fazendo a manutenção aqui, ó, vocês podem ver, ó. Isso aqui é um transformador, ele está com o painel transformador aberto, ele está com algum equipamento aqui, realizando algumas medições. Não dá para ver que equipamento que é, mas ele está realizando algumas medições aí. Esse tipo de manutenção ela é feita nos transformadores, nos TCs e nos TPs, nos juntores, nos para-raios, nos painéis CC e CA, tá bom? Depende de qualquer um deles, nos reatores de potência e por aí vai, tá? Existe a periodicidade também desse tipo de manutenção. A gente vai ver, tá? Qual que é o período. Por exemplo, de quanto tempo eu tenho que fazer a verificação do transformador? De quanto tempo eu tenho que fazer a verificação do TC? De quanto tempo eu tenho que fazer a manutenção do TP? E por aí vai. Beleza? O outro tipo de manutenção são em respeito aos equipamentos de medição, proteção e controle, tá? Esse tipo de manutenção ela pode ser tanto preventiva quanto corretiva. Ela já é uma manutenção eletroeletrônica, tá bom? Esse tipo aqui é uma proteção eletromecânica, ela é mais bruta. Esse aqui já é uma eletroeletrônica porque você vai tratar de equipamentos eletroeletrônicos, como, por exemplo, contator, dispositivos para medição de temperatura, por exemplo, às vezes um CLP que faz o controle aí, né, de acionamento de alarmes e nível, né, e o próprio controle mesmo de temperatura, o controlador de temperatura que comunica com o CLP e por aí vai. Tá? Tudo isso vai embutido em painéis, não é importantíssimo fazer verificações, todos esses equipamentos estão funcionando. Esses equipamentos, às vezes, eles sofrem pane, principalmente por questão do campo magnético, que as subestações elas sofrem. Então, com frequência, eles estragam. Então, é importantíssimo realizar sempre a limpeza dos painéis onde estão esses componentes. Um teste de funcionamento da sequência dos relés, a gente vai tratar sobre sistema de proteção de subestação. Existe uma casa que a gente chama de casa de relés, que lá dentro existe os relés, né? Como vocês sabem, relé serve para a própria proteção do sistema. Então, quando a gente fala em relé, pessoal, o relé, o que ele faz? Ele pega os dados que vêm do TC e do TP. TC transformador de corrente, TP transformador de potência. Um diminui o nível da corrente e o outro diminui o nível da tensão. E manda para o relé que fica na casa de relé. Então, é como se ele diminuísse lá 13.800, 345.000, não importa, por uma tensão baixa.
220, 127, dependendo do valor de tensão, e manda para o relé. Então, o relé ele fica vigiando, apesar da relação de transformação não inferir muito, mas ele consegue ficar vigiando. Correntes de curto-circuito, sobreaquecimento, falta de fase, enfim. Os relés, eles têm todo esse sistema. E existe uma sequência de acionamento, igualzinho nós vamos falar, tá? Então, por exemplo, às vezes o relé, ele tem que desligar uma parte, espera, depois desliga o outro, espera, depois desliga o outro, por aí vai, tá? Então, existem pessoas que mexem, trabalham com proteção de sistemas elétricos de potência e subestação. Existem empresas que são somente especializadas nessa área e ganham bastante dinheiro, beleza? Fazer, então, a calibração e o aperfeiçoamento desses relés, a aferição, né, dos relés eletromecânicos, é uma das tarefas também que é realizada na manutenção. Existem outros tipos de serviços também que são feitos, esses são serviços extras, tá? Por exemplo, serviços auxiliares, manutenção de serviços auxiliares, vamos supor, a casa de relé, por exemplo, ela tem que manter uma temperatura ambiente, né? Ali 21 graus, 22 graus e por aí vai. Então, ela tem que ter um sistema de ar-condicionado bruto. Então, a manutenção desses ar-condicionados tem que estar em dia, entendeu? Então, isso entra dentro de serviços gerais que são feitos em subestações. A malha de aterramento das subestações, tá? Tem que fazer também. Então, tem que ir lá, jogar um megômetro lá e testar para saber se a malha de aterramento está tudo beleza. O estado de curto-circuito e seletividade, o tratamento e regeneração do termovácuo, né, do óleo isolante. A gente vai falar sobre o óleo isolante hoje, dos transformadores, e a gente vai entender um pouco como é que isso funciona, tá? E outra parte, que essa parte é aquela parte mais burocrática, mais enjoada, que é a parte de emissão de relatórios semanais e mensais. Então, todo mês tem que lançar aí um relatório, né? Ou, na verdade, não sei se é todo mês ou toda semana, dependendo do equipamento, é toda semana. Mas, na maioria das vezes, eles lançam mensal. Sobre todo o plano mínimo, né? Sobre toda a ação que foi feita em respeito à manutenção dentro da subestação. Alguma dúvida tem aqui, pessoal? Boa? Tranquilo, galera? Tranquilo? Por enquanto, sim. Sossegado. Tranquilo. Dorme não, hein? A ANEEL fala que nós temos que fazer 3 inspeções em subestações, beleza? Em respeito às manutenções preditivas, tá? O que é manutenção preditiva? O que é manutenção preditiva? Vamos lá. É aquela que você, no caso, acompanha o equipamento em funcionamento, né? Isso, exatamente. Aquela que você capta informações, realiza leituras do próprio equipamento, tá? Então, a ANEEL ela fala que existem três, vamos dizer assim, atividades que são aplicadas na manutenção preditiva dentro das subestações. A primeira é inspeção visual. Inspeção visual a gente vai citar quais são elas. A segunda são inspeções termográficas para tanto dos equipamentos quanto das suas conexões. E a terceira são ensaios com óleo isolante dos equipamentos. Como a gente tratou, né, a gente falou sobre transformador, falando sobre chave, falamos sobre ligadores e por aí vai. Todos eles, né, alguns deles, né, dependendo do tipo, possuem um óleo isolante. Então, esse óleo isolante ele tem que estar em boa qualidade, tá? Inspeções visuais são realizadas em subestações, tá? Primeiro, limpeza dos equipamentos, tá? Pode acreditar, se a ANEEL vê, por exemplo, lá um TC sujo ou qualquer coisa, ela vai meter a caneta e vai dar problema, tá? Segundo ponto que é feito, a qualidade de iluminação do pátio. Uma subestação ela tem que ser completamente iluminada, beleza? Além dela ser iluminada,
ela tem que ter um gerador acoplado nela. Porque se caso a energia cair, ela tem que ter um gerador para alimentar o sistema de iluminação. Como é que a galera, por exemplo, caiu lá, o religador deu problema, o transformador deu problema, o pessoal da manutenção precisa chegar lá, né, para fazer. Não tem nem energia na subestação, precisa mandar uma equipe lá de 6, 8, 10 pessoas. Imagina, né, tem que tratar com lanterna para fazer manutenção. Então, em vez disso, já tem um sistema lá, em quase todas as subestações, pelo menos que eu conheço, já tem, tá? Um gerador a diesel. Esse gerador ele já toca já a subestação em caso de queda de energia. O ponto principal do gerador é manter a iluminação no pátio. Então, toda iluminação tem que ter em dia. Não pode ter lâmpada queimada, não. Saber se os itens de segurança estão todos cumpridos nos seus devidos lugares, com etiquetas e dentro da data de validade. Essa é a principal parte, que é o vazamento de óleo dos equipamentos, principalmente por questões ambientais, né? Porque atualmente a gente tem uma mudança aí das leis ambientais, mas eles pegam muito no pé disso mesmo, por questão de vazamento de óleo, essas coisas todas, isso gera multa ambiental. Presença de ferrugem e corrosão nos equipamentos e estruturas metálicas. Isso aqui não pode ter de maneira nenhuma, beleza? Como vocês viram nas subestações, os elementos eles são sustentados por estruturas. Comumente, essas estruturas são metálicas, né? Então, elas são de ferro. Como a gente sabe, esse tipo de estrutura, esse tipo de elemento, eles estão ali no tempo, então eles podem sofrer corrosão e danos dos intempéries, né? Então, toda vez que vai fazer o tipo de manutenção preditiva, tem que fazer a verificação de cada um desses elementos, tá? E principalmente para se ver algum problema desse, tem que ir lá, passar um antiferrugem, contratar o pessoal da manutenção civil, chamar o pintor para ir lá reforçar a pintura lá, para não deixar de jeito nenhum que o sistema, né, continue a corrosão, para danificar mais a estrutura ainda, beleza? É importantíssimo ter um ouvido bom, tá? Saber escutar é um dos principais elementos de eletricista que faz manutenção em subestação. Presença de ruído e principalmente presença de vibração também, porque vibração, como a estrutura metálica, as estruturas estão interconectadas, se houver vibração, vai fazer um ruído de vibração, tá? Tem que fazer essa verificação também. A subestação, por si só, ela já faz um barulho, né? Faz um zzz, que é normal, né? Que são pequenos arcos elétricos que são formados dentro dos elementos de conexão. Aquilo ali mesmo é normal. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar perto de uma linha de transmissão de grande potência, 345 volts, por exemplo, para cima, vocês conseguem escutar esse barulho aí, tá? É o barulho da corrente elétrica passando o cabo. Isso é normal. Porém, existem outros barulhos que não são. Se for um barulho excessivo, alguma coisa de vibração, por aí vai, tem que saber. A inspeção visual também, ela vê o nível do óleo de todos os equipamentos, né? Então, por exemplo, você tem lá uma chave a óleo, lá dentro dela tem que estar com óleo, então você tem que fazer verificação, né? Todo mundo aí faz a verificação do óleo do próprio carro, né? Então, a mesma coisa da subestação, porque se, por exemplo, se uma chave não tiver com óleo, tiver com nível baixo de óleo, na hora que você for fazer o fechamento, o religamento lá da chave, do disjuntor, o que vai acontecer? Você vai dar um arco elétrico lá dentro. Aí, velho, você vai queimar a chave, vai dar problema, tá? Outro tipo de inspeção, a gente já falou bastante aqui, mas é feito bastante em subestações. Esse é o tipo de inspeção muito comum, mais abrangente, né? O que tecnicamente mais pega algum problema, que são as inspeções termográficas, né? Ela é basicamente feita no mínimo a cada 6 meses, né? No mínimo. Na subestação em Furnas a gente fazia toda semana, tá bom? Então, toda semana tinha um equipamento termográfico, aí tinha que passar elemento por elemento, na subestação inteira, era uma beleza. Era feito não somente nas conexões, né, entre os elementos, mas também todos os equipamentos, tá? Então, todos os equipamentos eram feitos para saber se tinha aí algum ponto de aquecimento. Inclusive, eu falei, não sei se dá para ver aqui, existe a cor indicativa, né, no nosso visor,
E aí, cores avermelhadas e brancas, elas representam aí médias a altas temperaturas. Aí tem que pegar, né? Você tem que comparar, igual eu comentei com vocês na aula, você tem que comparar. Não é porque o elemento está quente que ele está com problema, às vezes. O próprio elemento, ele esquenta. Então, o próprio condutor elétrico, ele esquenta. Enfim, o próprio terminal esquenta. A questão é, você tem que saber qual é a temperatura, né? Qual é a temperatura máxima que o barramento tem que estar. Não sei lá, aquele barramento aguenta 200 graus, 150 graus, beleza. Mas aí já está 300, 400, então significa o quê? Que ali já tem um ponto de aquecimento. Possivelmente tem um problema, beleza? Então, a gente vai falar sobre 2 elementos hoje, tá, para manutenção. Primeiro que nós vamos falar é o transformador, tá bom? O transformador, a gente está falando muito sobre ele, a gente vê umas 3, 4 aulas dele aí. Então, a gente vai falar sobre 3 ensaios que é realizado no transformador. Muita atenção, hein? Isso aqui cai também em prova, tá bom? O primeiro que é feito é sobre a análise de gases dissolvidos no óleo isolante, depois o ensaio físico-químico do óleo e a manutenção preventiva periódica, tá bom? O primeiro que nós vamos tratar, tá? Isso aqui é o transformador, tá? Aqui nós temos como se fosse um próprio radiador mesmo, e lá dentro vários enrolamentos, e dentro desse, entre aspas, barril, ele está cheio de óleo, beleza? É cheio de óleo. Isso é um óleo isolante, tá bom? Um óleo mineral. Depois eu vou passar para vocês que tipo de óleo que é, tá? Vou passar só uma aula lá para vocês, para vocês entenderem que tipo de óleo. O que acontece, pessoal? Quando... Peraí, eu vou só fazer um negócio aqui, vou mostrar um negócio para vocês. O que acontece? Já mostra aí, galera. Peraí um minutinho. Pessoal, dá uma olhada aqui. Abriu uma foto aí? Abriu. Beleza, dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Topzíssimo. Isso aqui a gente levou um transformador na época lá que eu estava trabalhando para uma fábrica da WEG, né? Aí eu tive a oportunidade de entrar lá dentro. Mas isso aí são os enrolamentos de um transformador desse aí da vida aí de 345 mil volts. Olha o tamanho do bichão, ó. Tamanho maior que o cara, tá bom? Então, igualzinho nós comentamos, né? Esse aqui é o papel craft, lá dentro tem o enrolamento. Então, qual que é a importância de você fazer a análise do óleo, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não passa essa porra. Aí, beleza. Apareceu aí? Tá mudando aqui? Tranquilo aí? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Aqui já é o barramento. Aqui eles tiraram o papel craft e apareceu o barramento. Esse aqui é o barramento do transformador aberto, tá? De alta tensão. Então, ó, tá vendo aqui, ó? São várias falhas que existem da isolação do transformador. Esse transformador, ele vai dentro de um óleo, ele é imerso num óleo. Então, a gente por fora, quando olhamos o transformador, não tem como nós sabermos que existe falha da isolação, um curto-circuito entre bobinas,
oxidação que seja, nós não conseguimos saber essas informações. Então, existe a captação do óleo. A captação do óleo do transformador, ela é feita por quê? Porque o óleo ele tem vamos dizer assim, as propriedades bioquímicas dele, a propriedade química, quer dizer, dele, pura, né? Então, se houver alteração na propriedade química dele, você consegue identificar que naquele transformador existe um problema. Possivelmente um curto-circuito ou um arco elétrico acontecendo lá dentro. Porque ele gera gases, ele gera poluentes. Se esses poluentes eles forem caracterizados pela análise do óleo, não tem que fazer. Tem que tirar o transformador lá da subestação e mandar para a fábrica da WEG. A fábrica da WEG vai fazer a manutenção. Então, o que eles fazem? Eles drenam o óleo, né? Lá na própria subestação, tiram o óleo fora, desconectam, né? O transformador, tira eles lá das buchas da vida, desconecta ele todinho, joga em cima da carreta e vai para a WEG, né? Não sei onde que é a WEG mais perto tem aqui, não sei se é Blumenau, acho que Blumenau tem outra aí mais perto aí, ou Curitiba. Então, aí chega lá, eles abrem o transformador. Aí, na hora que eles abrem o transformador, aparece a titica, aparece o problema. Então, como igualzinho eu comentei com vocês, esse aqui é o barramento, então lá dentro, lá tem a fita, né? Isso aqui é a fita de mica, se eu não me engano, né? Ou aquela cristal que eu comentei com vocês, que é enrolado no barramento. Eles fazem isso para isolar, para não ter, né, contato de barramento com barramento, ou de espira por espira, tá bom? E aí eles conseguem identificar uma por uma. Aí eles começam a parte vamos dizer assim, da manutenção. Então aqui já dá para ver um barramento que até deslocou para cima, tá? Esse aqui já perdeu completamente a isolação, tá bom? Aqui você tem danos. Vamos ver o que tem aqui. Faço ter ideia, tá? Mas aqui dá para vocês verem que ele é enrolado numa fita, ó. Dá para ver direitinho a fita aí. Aqui tem uma ranhura aqui que tem dano também. Beleza? Lá, ó. Beleza? Aí o barramento, ó, eles arrancaram o barramento fora. Beleza? Isso daqui já é se eu não me engano, o núcleo de ferro dele, tá lá dentro. Então eles tiraram aquele brutão fora e já tem essa parte aí. Beleza? Aqui eles já estão tirando os enrolamentos fora, abrindo um por um. Aí vai, ó. Beleza? Essa aí é a fita, tá bom? Que é utilizada, tá? Essa fita também, ela deteriora com o tempo. Aí o que eles têm que fazer? Pegar o barramento de copo, tirar a fita todinha e refazer a fita de novo. Tá? Esse é um tipo de manutenção que é feita lá dentro também. Deu um trabalho da penga, tá? Um trabalho bom. É bom, mas é bom mesmo. Beleza? Deu para ver aí de boa? Bonita a foto, né? Então isso aí é um rolamento, tá? Isso aqui vai lá dentro do transformador. O chão aí, ó. Bruto. Beleza? De boa? Dúvidas? Tranquilo. Beleza, né? Então, o que acontece? Isso aqui é um tipo de manutenção que nós realizávamos. É uma manutenção que faz a captação do óleo transformador. Então, ele tem como se fosse um purgador debaixo dele. Então, aqui ele tem uma válvula. Isso daqui, gente, é importantíssimo, tá? Isso daqui tem que ser muito rápido. O vidro é extremamente lacrado. Tem um vidro específico para isso, ele é lacrado. Aqui ele tem uma saída. Na hora que você tira o tubo dele, instantaneamente você já tem que conectar, tá? Para ele não ter nenhuma presença do ar aqui, ó, dentro do próprio tubo, beleza? Por quê, professor? Porque esse ar pode ter umidade, tá? Ele pega, o próprio análise do óleo pega análise de umidade também. Porque, por exemplo, se ele pegar formação de gases, ele fala que tem curto-circuito. Se ele pegar umidade demais, significa que possivelmente o transformador tem vazamento ou rachadura. Está entrando água lá dentro dele de algum ponto. Dá para imaginar, né? Água e eletricidade é uma desgraça, tá? Então aí a própria análise do óleo ela já manda. Então é importantíssimo que o cara já pega e já conecta, aí ele vai e tira o óleo, beleza? Aí ele vai tirar a amostra e manda esse óleo aqui para análise, para o laboratório químico. Aí no laboratório químico lá eles vão fazer. Depois você vai e fecha. Já aconteceu casos, né, do cara bobear aqui, demorar, a fechar aqui,
e fez de qualquer jeito, mandou a análise, aí o laboratório mandou fazer de novo a captação, porque indicou uma alta presença de umidade que não era normal. Falou, isso aqui tá normal não. Possivelmente o cara errou lá na hora da captação lá. Aí fez uma nova captação e realmente deu certo, tá? Então, isso é um tipo de manutenção que é feito por um eletrotécnico também, tá? Que é a captação do óleo, beleza? Alguma dúvida? De boa? De boa. Beleza. Outra coisa que é feita dentro dos transformadores, pessoal, na verdade, aqui cita antes que a manutenção preventiva periódica dos transformadores ela deve ser feita no mínimo a cada 6 anos, beleza? Então, por exemplo, mesmo que o óleo não indique que exista, por exemplo, alguma presença de curto-circuito, formação de gases ou por aí vai, a cada 6 anos tem que ir lá desconectar o transformador e fazer a manutenção dele, beleza? Troca do óleo, aí a pessoa, às vezes, se ela conseguir entrar, tem alguns transformadores que você consegue entrar lá dentro, tá? Então, a porta, você entra, a pessoa vai lá dentro e faz uma verificação, uma inspeção visual de cada um dos enrolamentos e por aí vai, tá? Mas existem outras atividades, tá? Que são feitas no mínimo a cada 6 anos. Dentre essas atividades que é feita, a verificação da existência de vazamento de óleo. Isso aqui é uma desgrama. Isso aqui vaza que é uma bosta. Principalmente transformador velho, antigo. Aqui temos um transformador, ó, beleza? Isso aqui é na época lá que eu trabalhava lá, tá? Isso aqui é o Flitz, gente boa, coordenador lá do estágio lá. Então aqui tá tudo sujo, ó, tá vazando isso aqui. Ia ter fiscalização da ANEEL lá, aí ele botou os estagiários para limpar transformador, né? Foi o serviço que eu fiz lá na época lá. Essa porra aqui quente pra caralho, nós debaixo do sol limpando transformador, né? Então, tentando reapertar isso daqui, porque na verdade isso aqui não tinha solução, né? Porque lá dentro a vedação já era. O que tinha que fazer era tirar esse transformador, mandar para a VEG refazer toda a isolação dele. Mas nós estava tampando só com a peneira aqui, pelo menos maquiando o negócio para passar pela fiscalização da ANEEL. Mas esse era o transformador mais crítico que tinha. Era tanto vazamento que até o próprio tubo aqui, que circula o óleo aqui, ficava todo manchado de óleo. Né? Para limpar isso aqui foi um serviço bem difícil. Né? Então, a gente fazia esses apertos, esses ajustes. Tá? Algumas vedações que eram possíveis ser refeitas, isso aqui era impossível, né? Retirar isso aqui fora. Né? Porque isso aqui tem que tirar tudo aqui, né? Você vai fazer a vedação lá dentro. Mas outras eram refeitas lá mesmo, outras somente na VEG, nas autorizadas. Tá? Então, isso aqui é um problema grave. Se houver fiscalização aqui, a ANEEL mete a caneta. Esse é um transformador que não pode ter de jeito nenhum. Até a presença aqui de muita sujeira que está tendo e corrosão. Esse aqui é o transformador mais antigo que tinha lá. Tá? Ele já estava já no ponto de abate já. Beleza? Isso daqui a gente vai comentar, a gente vai ter uma aula só sobre relés, tá bom? De subestações, de sistemas de distribuição e tudo. Isso daqui é um relé, esse carinha que vocês estão vendo aqui, ó. Ele é um relé, beleza? O famoso relé Buchholz. Decora aí, relé Buchholz. O professor meu que ele engasgava na fala Buchholz. Relé Buchholz. O relé Buchholz, ele indica, tá, a presença de gás dentro do transformador. Então, o que acontece? O transformador ele tem um tubo que vai aqui, desce para dentro dele, e esse aqui é um tanque de expansão, beleza? Esse tanque de expansão é como se fosse o pulmão do próprio transformador. Então, por exemplo, isso aqui também vem propício disso. O transformador, pessoal, ele sofre aquecimento e depois ele resfria. O que significa isso? Você pega, por exemplo, de tarde, você tem ali o sol em cima dele moendo, as empresas moendo, então a temperatura dele vai em cima. Chega a uma alta temperatura. Ele é metal, ele tem óleo lá dentro. O que ele vai fazer? Ele vai expandir, cara. O óleo vai expandir para algum momento, porque ele vai dilatar. Isso é normal, tudo na vida dilata. Então, existe o tanque de expansão. O tanque de expansão é mais ou menos um tanque para a própria dilatação do óleo, beleza? Então, o óleo vai dilatar. Aí, essa dilatação do óleo passa por essa tubulação e entra aqui dentro desse tanque, beleza? Dentro dele ele tem um relé aqui, que é como se fosse uma boia junto com um pulmãozinho.
ele faz a verificação de gás, tá? Então, o que acontece? Forma lá o arco elétrico lá dentro do óleo, né, nas bobinas. Aí esse arco elétrico, ele gera bolhas, né, ele vai gerar um gás. Essa bolha sobe para cima do transformador. Aí essa bolha vira um gás, ele vai passar por essa tubulação aqui e vai ficar empurrando esse relézinho para cima, ele é como se fosse uma boia. Aí se ele formar gás demais aqui dentro, aí ele apita, beleza? Aí ele apita, manda lá na sala de operação lá do operador, fala, opa, alta presença de gás no transformador tal, do gerador tal, da unidade tal, da tal hora, do tal dia. Beleza? Lança todas as informações. Então, o relé Buchholz atuou. Aí tem que saber o que é, tá bom? Possivelmente deve ser algum problema, tá? Mas esse é o relé Buchholz. O relé Buchholz é para indicação de presença de gás. Um dos testes que é feito, tá bom? Para saber se ele realmente está funcionando, tá? Existe um outro também que é uma válvula de alívio de pressão, que ele tem uma válvula aqui dentro, um sensor também que mede a quantidade de pressão lá dentro, tá? Então, aí se a pressão subir demais, ele tem uma válvula. Lógico, o transformador não explodir, né, velho? Uma das manutenções que são feitas, que é manutenção preventiva, é para saber se essa válvula está funcionando, beleza? Alguma dúvida até aqui, galera? De boa, né? Tranquilo? De boa. De boa. Beleza. Ó, dentro desse cara, dentro desse pulmão, ele tem como se fosse uma membrana, uma lona, tá? Por quê? Porque essa membrana, ela empurra o ar. Então, por exemplo, você tem expande. Na hora que você expande, você empurra o ar para fora. Na hora que você volta, vamos dizer assim, que o óleo ele fica frio, aí o óleo ele não dilata mais não e volta para normal, né? Volta para dentro, vamos dizer assim, né? Então, você tem um movimento de massas, que empurra ar, que volta o ar, beleza? Então, o que acontece? Você precisa ter entrada de ar dentro do transformador. Dá até arrepio falar isso, né? Entrada de ar dentro do transformador que está cheio de óleo. Então, significa o quê? Você vai estar entrando ar com umidade. Não necessariamente. Existe um material que é o material secante, que serve para preservação do óleo isolante. Esse material é o tal do sílica gel. Só para vocês terem uma ideia, esse sílica gel é comum. Quando você compra, por exemplo, um remédio, né, você vai lá e compra, por exemplo, ômega 3, né? No ômega 3, não sei se vocês já viram, dentro da embalagem do remédio, ele vem uma cápsulazinha assim, com um negocinho de plástico, já viram isso? Você mexe, ele parece um chocalho de cascavel. Alguém já viu isso? Toma remédio não, galera? Ninguém nunca viu, não? Você compra produto na internet, às vezes, o produto que não pode pegar umidade, ele vem com isso. Nunca viram? Já. Roupa, acho que também vem, né? Roupa também tem. Esse é... Pode falar. Vem na caixa do disjuntor da firma lá, quando a gente compra. Isso, vem também. Esse material elétrico, que é? O material elétrico, que material que é que vem? Os disjuntor lá, normal. Beleza. Grande maioria das embalagens e produtos que você compra, além dos remédios, vem, tá? Isso é um tipo que a gente chama de sílica gel, tá? A sílica gel, ela serve para absorver a umidade, tá bom? Então, ela tem essa propriedade como se fosse uma esponja mesmo, tá? Então, tecnicamente, se você pegar a estrutura dela um pouco porosa, ela suga, tecnicamente, o ar. Então, ela tira a umidade. Tá? Então, quando eles colocam essa cápsula, quando eles colocam esses negócios dentro das embalagens, é porque a umidade presente no ar, ou durante a viagem, ou independente de onde que o elemento fica guardado, aí a sílica gel, ele suga essa umidade aí, tá? Então, existe também a sílica gel no transformador, tá? Então, ele existe esse negocinho aqui, ó, que é um tubo aí, e lá dentro tem um monte de sílica gel, né? Esses negocinhos aqui, ó, beleza? Aí, o que acontece? Ela tem entrada de ar. Então, por exemplo, o transformador tá frio, né? Aí, o ar entra para dentro. O transformador esquentou, o ar sai para fora. Né? Então, funciona como se fosse um pulmão mesmo. Então, para o ar entrar e sair, ele tem que passar por essa sílica. Então, essa sílica é como se fosse um filtro para retirada de umidade.
E ela tem indicação, tá bom? Ela quimicamente, eles fazem uma alteração dela lá, que, por exemplo, ela laranja, ela significa que ela tá boa. Agora, se ela se tornar branca demais, significa, ó, teve umidade demais, você tem que trocar, tá bom? É isso daí. Então, aí, essa sílica, ela é trocada, vixe, ela é trocada quase todo mês ou quase toda semana, tá? Aí ela tem um parafuso aqui, você tira o parafuso dela, joga a sílica fora, beleza? Toma cuidado se um dia você for mexer com sílica, a sílica é extremamente perigosa, tá bom? Porque ela gera um pó, tá? Esse pó, ele para no pulmão e tampa os alvéolos pulmonares, causa silicose no pulmão, aí dá um problema aí do caralho. Então tem que usar máscara para mexer com esse cara aqui. Então tem que ficar de olho. Algumas sílicas são laranjas e ficam brancas, outras são azuis, um azul, né? E esse azul, ele fica um azul escuro, um azul mais claro fica muito escuro, quase preto. Aqui, ó, só para vocês verem, esse aqui era outro. Esse aqui tá com problema na membrana, lá em cima, tá? Por quê? Porque tá vazando até óleo. Porque, ó, olha só para você ver. A sílica é laranja, aqui em cima a sílica tá meio suja. Isso aqui é sujeira de óleo. Possivelmente essa membrana lá, essa parte, vamos dizer assim, que é de lona lá em cima, que faz a parte do pulmão para respirar, ela tá vazando óleo. Então esse óleo tá indo aqui para a sílica gel. Então tem algum problema lá. Então possivelmente eles vão ter que fazer manutenção depois. Tanto quanto, ó, tá suja até aqui embaixo, até corroeu aqui, ó. Beleza? Isso aqui não tem algum problema aqui. E isso aqui tem que ser citado no relatório para depois ser despachado aí para manutenção. Beleza? Alguma dúvida a respeito da sílica? Boa? Tranquilo. Outra coisa que são feitas também é a verificação do nível do óleo isolante do tanque principal. Dependendo desses transformadores, eles têm um tanque, tá bom? Onde dentro desse tanque tem um sistema lá de verificação. Ele pode ser tanto quanto analógico, né, que você tem a régua para verificação do nível do óleo, tanto quanto digital, tá bom? A verificação do aterramento do tanque principal, tem que saber se ele está muito bem aterrado. A conservação das bolsas e membranas do conservador, igual eu estou citando com vocês. E verificar os indicadores do nível do óleo isolante e dos indicadores de temperatura. Tá vendo essa foto aqui? Ó? Sou eu, quando eu tinha 18 anos, eu acho, na época lá. 18 anos, beleza? Aqui na época a gente estava trampando lá nesses transformadores aí. Ó. Aqui, ó, dentro desse painel aqui, ó, não tirei foto do painel na época, fui burro. Dentro desse painel, aí ele tem um monte de IHM, né, que é interface homem-máquina de vários indicadores, como indicadores de temperatura, indicadores do óleo, um monte de coisa, um monte de informação aqui dentro, tá? Aí aqui em cima tem contador, tem o CLP, tem bastante coisa, parte eletroeletrônica que toma conta do transformador, beleza? Então são esses elementos aqui que você tem que ficar verificando, tá? Que faz a verificação do nível do óleo, que faz do aterramento não, né? Porque não mede o aterramento. Mas a conservação das moças e membranas, a temperatura e por aí vai, ele indica lá, ó, aqui está a placa dele. Se você abrir a porta do painel, vem a placa dele. Esse aqui é o diagrama elétrico. Então, ó, só para vocês verem aqui, dá para ver que tem 3 motores acionados, tá? São as bombas de circulação. Na verdade, um deve ser a bomba de circulação e esse aqui deve ser os ventiladores, tá bom? Esse daqui, o TM1, é o controlador de temperatura, tá bom? Aí vem aqui todas as regras e informação de cada um deles. Mas o que eu quero citar com vocês é esse aqui, ó. Ele tem um próprio sistema de alarmes. Esse sistema de alarmes ele vai de um controlador, tá? E ele também tem HM, beleza? Então, por exemplo, ó, falha a alimentação. Lá ele tem um HM pequenininho lá que apresenta qual é a alimentação de entrada do painel, beleza? Falta de fluxo de óleo e sobrecarga, bomba e ventiladores. Então, daqui a pouco eu vou comentar com vocês que ele tem uma bomba lá, que fica circulando óleo. Aí ele indica se está ligado ou desligado a bomba, e ele indica também, tá, se está com sobrecarga ou não. Esse aqui é o que vem do relé Buchholz, tá, que é o alarme de presença do gás. Ele informa se ele está acionado ou não. Ele informa o nível do óleo, tá?
Ele informa sobre a tensão da válvula de alívio, tá? Então, se houver, por exemplo, lá, vamos supor assim, o óleo expandiu pra caralho, né? Vai dar uma explosão lá, não explodir de explodir, né? Mas vai explodir de pressão do óleo. Aí tem essa válvula escapa o óleo, beleza? Mas para não deixar que o transformador exploda também, né? Existe aqui uma advertência de alta temperatura do óleo e do enrolamento. Eu não sei, eu tenho uma tabelinha que ele indica as temperaturas, depois eu vejo aqui, mas ele indica quais são as temperaturas. E o alarme de urgência de alta temperatura no óleo e enrolamento. Então, existem dois alarmes, tá? Então, existe o alarme que indica, na verdade, existe o indicador da temperatura. Existe o alarme, por exemplo, vamos supor, 100 graus. Ele apresenta os 100 graus, ele apita o alarme. Alta temperatura do enrolamento. Se ele passar, por exemplo, a 150 graus, aí é alarme de urgência. Alta temperatura do enrolamento, ele vai dar trip na máquina. Trip na máquina, né? O pai do Felipe comentou, é quando a máquina desliga, tá bom? Ela desliga automático, o próprio sistema desconecta a máquina instantaneamente, beleza? Então, todas essas são informações que possuem dentro do painel do transformador. E são informações, quando você vai fazer manutenção preditiva, elas devem ser captadas, coletadas e anotadas em um book, né, com um livro, né, de manutenção. Eu fui lá, fiz a verificação, não tem falha de alimentação, o fluxo de óleo não estava presente por hora que eu fui, a presença de gás também não, o nível do óleo estava tal, a sobretensão não tinha, mas a tensão que estava aplicada sobre a válvula de alívio era isso, e por aí vai. Tem que fazer todas essas anotações, beleza? Alguma dúvida aí nessa parte aí? Boa? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Essa daqui é a bomba, beleza? Ela vai aqui dentro, né? Aqui dentro você tem uma bomba, ela é lacrada, tá? Essa bomba ela serve para a circulação do próprio óleo. A gente chama de circulação, sistema de refrigeração forçada dos transformadores. Tecnicamente, ele tem dois sistemas de refrigeração forçada. Um é o banco de ventilador e o segundo é a bomba. Então, dependendo qual o aumento da temperatura, ele vai ligando cada um deles. Então, cheguei a 80 graus, liga 1/4 do ventilador. Cheguei a 90 graus, 2/4. A 100 graus, aí liga tudo e por aí vai, tá? Então, ele tem essa sequência de acionamentos. Isso é automático, tá? Quem manda isso é o próprio controlador de temperatura que manda para o CLP e ele vai ligando um ao outro. Se ele aquecer demais, isso aqui acontece muito quando o transformador está rodando há um bom tempo, né? E principalmente para a temperatura do dia muito elevada, né? Aí ele liga essa bomba. Essa bomba nada mais faz que faz o óleo lá dentro ficar circulando. Então o óleo fica circulando. Automaticamente em si o óleo já circula, né? Mas ele já força mais ainda. Então ele fica lá jogando lá para cima e volta, lá para cima e volta, né? Para a própria refrigeração dele. Você consegue partir esse sistema manualmente pelo painel. Então, isso é um tipo de manutenção que é feita para você verificar se está funcionando a bomba ou não. Tá? Então, essa bomba ela tem que ter em dia, ela indica se ela está funcionando ou não. Quando você liga ela, você consegue sentir a vibração tanto quanto o barulho. Né? Então, era uma maneira do pessoal saber se ela estava realmente funcionando ou não. Chegava aqui com o ouvido aqui e sentia a vibração dela. Né? Aí ligou, tum, aí ela dava um barulhinho, a gente sabia que ela ligava ou não. Era uma manutenção que era feita também. Em respeito isso daqui era um problema que dava uma dor de cabeça do cacete, né? Isso aqui estragava pra caramba, mas estragava muito, né, esses ventiladores aqui. Então aqui você tem, né, como se fosse aí, acho que você tem o nome, pô. Cacete. Se você com o óleo passa aqui, ó, né, tem no carro isso daí. Enfim, se alguém lembrar aí. Radiador, lembrei. Você tem um sistema aqui que é um radiador, né? Então o óleo passa por aqui. Aí o ventilador ele fica nada mais, nada menos jogando o ar, né? Nesse radiador. Isso daqui era uma dúvida que eu tinha, e eu discuti isso com os caras. Esse ventilador está no lugar errado. O que ele faz? Isso daqui está um transformador. Aqui está o radiador. Então o que ele pega? Ele pega o ar quente do transformador que está aqui e joga no radiador. Esses ventiladores tinham que estar do lado de lá, do outro lado, né? Aí ele vai pegar o ar que está de fora e joga para o próprio radiador.
Então, muito estranho isso aqui, muito estranho. Essa montagem está muito esquisita. Essa galera que fez a montagem aqui não pensou muito bem, não. Ele só esticar o cabo aqui e jogar para o outro lado, do transformador, ele conseguir pegar o ar ambiente e jogar aqui para dentro. Mas, enfim, igualzinho eu comentei com vocês. Isso aqui estragava demais, tá? Desde a parte de contador que estragava, esses motores que queimavam muito, porque esses motores eles ligam e desligam muito durante o tempo. São todos motorzinhos trifásicos, né? Dá para ver aqui. E eles ligam e desligam durante muito tempo, eles ficam com uma sobretemperatura muito alta, sujeira também, então eles estragam demais, aí não adianta. Aí você tem que tirar, existiam ventiladores desse reserva, aí tira esses ventiladores, aí manda lá para manutenção, alguns tem que rebobinar, outros não, e por aí vai, tá? Então existe um sistema que fazia a partida deles de forma manual. Então, eu partia todos manualmente e você conseguia fazer verificação de qual estava ligado e qual não. Aí fazia anotação, ó, esse não está funcionando. Tem que ir lá tirar aí cada um deles. Beleza? Entre outras medidas que são feitas também. Medição da vibração e ruídos de bombas e sistema de esfriamento. Esqueci de comentar, tá? Eu não sei se eu tenho foto, depois eu vou procurar. Mas existe um sistema, né, que é o ultrassom, né? É o sensor ultrassom. O sensor ultrassom ele faz a verificação de ruído, tá bom? Então, o que eles fazem? O que eles faziam, né? Eles conectavam lá o ultrassom e fazia uma medição do ultrassom durante uma semana e meia. Aí eles conseguiam saber o perfil, né? Traçar um perfil lá para saber como está a vibração do transformador, se ele aumentou durante o dia demais, durante a noite, por aí vai. Existe um sistema de comutação, tá bom? Quando o transformador ele pode ter diferentes níveis de tensão na saída, que é o autotransformador. Isso daqui ele tem que saber se está funcionando ou não de forma automática. Dependendo do transformador, precisa. Saber qual é o nível do óleo do computador, né? Porque quem faz a comutação é o computador. A caixa de acionamento motorizado do computador. Inspeção das caixas e interconexões de ligações. Ensaios de potência da capacitância das buchas com derivação capacitiva. Na próxima aula que a gente for tratar de transformador, eu vou mostrar para vocês o que são as buchas, tá bom? Aí do ensaio que eles fazem, com o ensaio de capacitância, para saber se está tudo beleza, tá? Em respeito ao tempo em tempo que são feitos, tá? A análise do óleo para os gases dissolvidos a cada 6 meses. Ensaios fisioquímicos do óleo isolante a cada 2 meses e a manutenção preventiva periódica a cada 72 meses do transformador. É bastante tempo, né? Se vocês pensarem, beleza? De boa até aqui, galera? Tranquilo? Sussa? Sem dúvidas? Suave. Sossegado. De boa. A aula de hoje é mais tranquila. Já passamos da parte do cálculo aí. Mas, dando continuidade aí, a gente terminou a parte de manutenção dos transformadores, basicamente são essas, tá, pessoal? Tudo isso aqui é mais manutenção preventiva e preditiva. Manutenção corretiva é isso daqui. Se chegar nisso aqui, galera, deu visível, deu problema, tá? Fala que manutenção, isso aqui custa caro. Isso aqui custa caro pra caramba. Então, imagina você ter que tirar um transformador, jogar esse transformador dentro da carreta, tem que levar isso aqui para a unidade da VEG, aí você tem que ir lá desmontar, você vai ter que ficar lá não sei quantos dias, refazer todo o rebobinamento do transformador. Cara, isso aqui é dinheiro. Isso aqui é problema. E eu falo que se chegou na manutenção corretiva, quer dizer que a preditiva e a preventiva não funcionou. Não teve falha, tá? Então é importantíssimo ter isso daqui, ó, bem alinhado, beleza? Mas vamos entrar em disjuntor aí, beleza? A gente já tratou sobre disjuntor, né? Existem tipos de disjuntor, tá? Existe o disjuntor ar comprimido, a óleo e o CF6, né? O ar comprimido, igualzinho eu falei com vocês, ele joga o ar, né, no contato dele e serve para tanto tirar o ar ionizado como para resfriamento. Existe a óleo, que é o óleo isolante. Existe aquele de grande volume e aquele de pequeno volume. E existe aquele que é o gás CF6, né, que é um gás isolante também. Serve igualzinho o óleo, mas ele, tecnicamente, ele é um gás, tá? Então, são basicamente 3 tipos de disjuntores, igualzinho nós comentamos. Todos eles, tanto o ar comprimido, tanto quanto o óleo, tanto quanto o CF6, tem um motivo principal deles serem.
para evitar o arco elétrico, para extinguir o arco elétrico. Portanto, é importantíssimo, mas isso aqui é um dos elementos mais importantes que tem que estar com a manutenção durante o dia mesmo, assim. Tem que estar perfeito, porque o disjuntor é o principal elemento de proteção das linhas de transmissão. Se um disjuntor ele não funcionar, vai dar problema. Vai dar problema. Você vai deixar o curto-circuito, ele vai para frente, beleza? Ele chega até o consumidor final. Você pode queimar o equipamento de todo mundo, vai dar problema e problema mesmo, tá? Você pode queimar equipamento de uma indústria, enfim, pode gerar uma dor de cabeça enorme. Então, vamos dizer assim, a manutenção periódica do disjuntor, ela tem que estar, assim, perfeita. E, além disso, a presença do ar comprimido, a presença do óleo isolante, a presença do gás CF6, ela também tem que estar. Porque se o transformador não tiver com presença de ar comprimido, o disjuntor, tá? Se o disjuntor não tiver com presença de ar comprimido, não tiver com a presença do óleo, não tiver presença do gás CF6, vai formar arco elétrico e vai explodir. Certeza que vai explodir, tá? Eu já vi acontecer isso, beleza? Eu não mostro foto para vocês porque eu não tenho permissões, né? Mas o meu irmão trabalha numa empresa que houve um erro gravíssimo de uma empresa de montagem de um disjuntor. A empresa, no caso, porque ele é construtora, né? O que ele faz? A construtora contrata o pessoal. Então, você contrata o pessoal, contratou o pessoal para fazer a instalação do disjuntor. Beleza, vão na máquina. Então, eles fizeram lá a montagem do disjuntor CF6. Rapaz, vocês têm que ver a explosão que deu naquele disjuntor. Mas voou peça. O problema é que, igual eu mostrei para vocês, o disjuntor ele fica em cima de uma porcelana. Se a porcelana explodir, cara, que dali vai ficar igualzinho uma bomba, é uma bomba mesmo. É igual a porcelana, é como se fosse uma xícara que quebra. Já viu essa xícara que quebra de porcelana no chão? Agora imagina aquilo dali multiplicado por 10 mil vezes, né? O tamanho da porcelana que é. Voa porcelana para todo lado. Então, se tiver operador lá dentro, se tiver manutentor lá dentro, bicho, meu Deus do céu. E é fudido, cara. É fudido. Explode mesmo. Explode mesmo. Tá bom? Então, a manutenção desse sistema tem que estar em dia. Não se preocupem, né? Se, no caso, alguns de vocês tiverem esse prazer enorme de trabalhar dentro dessa área, vocês não vão ter que inventar nada, não. Vai existir lá o plano de manutenção já da própria empresa. Aí, no próprio plano de manutenção da empresa, já vai estar descrito quais são as tarefas que você tem que efetuar. É importantíssimo que você efetue todas as tarefas e não seja omisso a não deixar de efetuar qualquer uma. Eu não sei se alguém de vocês já acompanhou tarefa do tipo aí, alguma vez ou não? Já? Nada, né? Tiver alguma experiência, contato com isso aí? Só que trabalha na área? Não, né? Beleza. Mas se um dia vocês tiverem, saibam que cumpram o procedimento, tá? Em respeito à manutenção geral que é feita em disjuntores. Aqui vai ter só parte escrita, que não tive foto, não cheguei a trabalhar nessa área, não. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. A verificação geral da pintura, a pintura tem que estar perfeita. Se tiver sem pintura, pessoal, se a pintura estiver fora, é igualzinho metal, né? O negócio sem pintura, ele é, né, aberto à corrosão, ele vai corroer, vai dar problema, tá? Então tem que estar bem pintado mesmo. O estado das porcelanas, porcelana não pode ter trinca, mas de jeito nenhum. E porcelana tem que estar limpa, tá? E presença de corrosão. Quando eu falo porcelana, vocês lembram do porcelanato? Lembra, galera?
Abriu a foto aí, galera? Abriu. Positivo. Isso daqui são transformadores antigos, tá bom? Isso aqui deve ser da década lá, sei lá, Juscelino Kubitschek, não sei não. Não, tem muitos anos isso aqui. E aí eles foram trocados por disjuntores novos, tá bom? Então, eu não sei informar que tipo que era esse disjuntor. Tô falando transformador. Esse tipo de disjuntor aqui, tá? Não sei se era CF6. Eu sei que ele não era a óleo, tá? Porque o a óleo é bem diferente. Mas ou ele era CF6 ou ele era ar comprimido, um dos dois. Mas, enfim. Basicamente, esse aqui é antigo pra caramba, ele é bruto, ele é maior, tá? Nossa, isso aqui faz um barulhão. Eu juro, uns 1 quilômetro de distância você consegue escutar esse aqui atuando. Igualzinho um tiro. Pá! Mas é um barulho do caramba, tá? Aí vem aqui dentro, né? Os contatos dele, então aqui você tem os terminais, né? Por exemplo, você liga em série, né? Chega um terminal aqui, o terminal sai de lá. Então ele fica sobre uma estrutura de porcelanato, que é essa aqui, ó. Estrutura de porcelanato é isolante. Beleza? O isolante, o que ele faz? Ele não deixa que o contato daqui, que isso aqui pode ser que fique energizado, pule para a terra, senão você vai dar curto-circuito. Então, o isolante ele serve para isso. Como isso aqui é porcelana, galera, isso aqui tem que ter em perfeito estado, não pode estar sujo nem com trinca, tá bom? E quando isso aqui explode, porcelana, vocês sabem, isso aqui explode para todo qualquer lado. Vira uma zona isso daqui, uma zona, tá bom? Aí eles estavam trocando lá. Aí eles tiraram esse, que era o antigo, e colocaram esse daqui, ó. Cadê? Abriu aí? Boa. Colocaram esse novo aqui, ó, que é bem menorzinho, bem tranquilo, bem de boa. Aí, ó, o tamanhozinho só das porcelanas agora, bem menor, tá bom? Aqui então nós temos um TC, tá? TC ligado em série, ó, vem a fase, desce aqui, passa por aqui e segue. Beleza? Boa. Porcelana não tem reciclagem, viu? Porcelana vai ficar para sempre lá. Então eles mandam para um pátio. Pelo que eu sei, até hoje não tinha reciclagem nessas porcelanatas, não. Então ficava lá abandonado. Tinha um pátio lá que parecia um monstro de tanto equipamento que tem lá abandonado de porcelana. Mas enfim. Remoção de indícios de ferrugem e lubrificação. Eu vi um problema desse também que deu. Voltou para o slide aí? Voltou, né? Voltou, né, galera? Voltou. Beleza. Eu vi um problema desse, aconteceu. Um disjuntor desse lá em cima. Eu não sei se era um disjuntor, mas agora eu não lembro se era um disjuntor, um TC, um TP, ele estava vazando óleo, tá? E ia haver fiscalização da ANEEL. E os caras não iam desligar a linha de transmissão. Então aí não adianta. Os caras tiveram que fazer uma operação de limpeza do sistema, né? Do TC lá, do TP, com o sistema energizado, né? Então foi um processo fodido, né? Então aí eles têm toda a roupa que eles têm que utilizar, né? Tem as varas, tem um sistema lá, as buchas certas para fazer a limpeza externa, mas fizeram, mas foi bem sofrido. E passou, tá? Verificação do sistema de acionamento e acessórios, né? Então eles verificam o acionamento, a gente viu esses acionamentos lá. Então, se ele tiver desenergizado, existe de quanto tempo que ele pode ser feita a manutenção, aí eles fazem a operação lá para saber se está tudo beleza. Aferição do densímetro, dos pressostatos, do monostatos, que mede a temperatura. Verificação do circuito de comando e sinalização dos níveis de alarme, para saber se está tudo beleza. Verificação das caixas de interligação, por aí vai. Isso aqui é importantíssimo, que é o sistema de sinalização do nível do óleo, do nível, por exemplo, da presença do gás CF6, da presença de ar comprimido, e por aí vai. Verificação de apertos de parafusos, vazamentos, circuitos hidráulicos e amortecedores, a verificação da presença ou não de gás ou de qualquer outro óleo. Isso daqui já é algo mais técnico, mas eles medem a resistência dos contatos no circuito principal, tá bom? Então, o que eles fazem? Por exemplo, o disjuntor vai e fecha o disjuntor, né? Opera ele, pá! Aí vai e mede a resistência. Então, a resistência tem que dar muito baixa, ele tem que dar continuidade. Depois eles pegam e abrem o disjuntor. Na hora que eles abrem o disjuntor, eles vão lá e medem a resistência de novo.
Aí a resistência com ele aberto tem que estar muito alto, beleza? Tem que estar, tipo assim, sei lá, na escala de mega, giga e por aí vai. Porque não pode dar contato. Se der contato, tem problema. Beleza? Alguns ensaios de operação mecânica para saber se... Aí, igualzinho eu falei com vocês, tem operação remota, a manual, né? Então, eles fazem a operação do disjuntor desde lá central, faz a operação ali remotamente, né? Faz ela manualmente, enfim, testam todos os equipamentos do disjuntor para saber se ele está beleza, tá? Fazem ensaios do dielétricos do circuito principal, no gás, né, CF6, por exemplo, faz para saber se o gás CF6 está bom, faz o ensaio do óleo lubrificante. O ensaio do óleo lubrificante é a mesma coisa do outro ensaio, tá? A mesma coisa. Ensaios nos circuitos auxiliares e de controle, beleza? Igualzinho eu falei com vocês, às vezes existe um sistema de alimentação da própria transformação, da própria subestação que vem do gerador ou alguma coisa do tipo. Aí esse circuito auxiliar ele tem que estar em funcionamento também, tá? Para alimentar os disjuntores. A execução dos ensaios em bucha, execução de ensaios, né, de condutividade. Isso aqui é bem interessante, eles medem o tempo, tá bom? O tempo de fechamento do disjuntor, o tempo de abertura do disjuntor, abertura e fechamento, a atuação das bobinas, do sistema antibombeamento, por aí vai, tá? Existem equipamentos, tá, que fazem essa medição, eles não tem um cronômetro lá que mede isso não, porque a abertura e fechamento do próprio disjuntor é em questão de milésimos e milésimos de segundo. Eu comentei com vocês que eu cheguei a entrar dentro de uma sala dessa, eles têm uma sala, né? Não sei se eu comentei isso com vocês, onde que eles levam um disjuntor para lá, tá? Eles têm a sala mesmo tem uma parede de concreto, um monte de câmera, tá? A parede concreta deve ter quase 1,5 metros só de concreto, beleza? Ou mais, né? E lá dentro eles colocam um disjuntor, interconectam os equipamentos, aí tem a câmera térmica, um monte de câmera, tem os dispositivos que medem o tempo e por aí vai. Aí eles vão e atuam o disjuntor. Aí é dentro desse laboratório, extremamente fechado, tá? Que eles testam realmente se o disjuntor está beleza ou não. Esses disjuntores, eles têm um tempo de testagem, né? Que é feito e por aí vai. O teste de comando local e a distância de acionamento pelo relé de discordância de polos, outro teste. Isso daqui são testes gerais, tá? Independente do disjuntor. Agora, quanto aos testes de cada um dos disjuntores. O teste de rigidez dielétrico do óleo. O ensaio de fator de potência, no caso do transformador a óleo. Desligou aí, galera? Não, né? Espera aí que minha tela aqui desligou sem querer. Aí, apareceu. Então, onde que eu estava? Ali, o ensaio da rigidez elétrica, no caso de disjuntores a óleo. No caso dos disjuntores grandes a óleo, eles medem, além da rigidez elétrica, a resistência de isolamento, fator de potência. Disjuntores a ar comprimido, eles testam o reservatório de ar comprimido, eles passam um ultrassom no reservatório, tá? Para saber se ele está com trinca ou não. No caso dos disjuntores a CF6, medem o fator de potência dos capacitores, a verificação do tanque de ar e de óleo, faz a verificação do gás CF6. Existe o tempo de troca desse gás, tá bom? Então, eles têm isso é um tipo de manutenção que é feito também. De tanto tempo, tem que ir lá e trocar esse gás, tá? Independente se usou ou não, tem que trocar o gás. É igualzinho disjuntor. Em respeito aos tempos, ar comprimido, 72 meses. O a óleo, né, que é o grande e pequeno, ambos 32 meses. O CF6 acionado a mola, 72 meses. O CF6 acionado por pneumático, 72 meses. E o acionamento hidráulico, 72 meses. Beleza? Esse é o tempo. Tranquilo? Ô, cacete, toda hora. Pessoal, acho que a nossa aula terminou aí mesmo. Deixa eu ver. Beleza. Bem, a gente tratou hoje de manutenção de subestações, beleza? Alguns elementos, né? Nós tratamos do transformador e do disjuntor.
Amanhã a gente dá continuidade com a parte de manutenção, porém a gente vai tratar de outros elementos, como a seccionadora e por aí vai, beleza? O pessoal que entrou aí agora, mais cedo, depois, eu falei sobre o parecer da prefeitura, tá? A prefeitura até hoje não mandou para a gente o parecer. Diz a menina lá que vai mandar até sexta, espero eu, né? Então, eu já estou ansioso por causa disso também, beleza? Na realidade, sim, pode perguntar. A menina da prefeitura ou a menina do Senado que vai mandar até sexta? A menina da prefeitura, tá bom? Eu esqueci o nome dela. Já foi comunicado, está no setor jurídico e o setor jurídico está esperando. Qual que é o problema disso? Porque essa realidade ela muda todo dia, né? Então, todo dia você tem um exemplo aí de abertura, fechamento de escola, enfim. Então, é isso que a gente fica com dúvida, né? O setor jurídico, se ele ficar acompanhando todo dia, hoje eu vou responder, hoje eu vou responder, todo dia ele vai ter uma opinião diferente. Então, eu não sei, a gente está aguardando. Eu comentei ontem na aula que a unidade que eu trabalhava em Campo Mourão já teve o positivo da prefeitura para retornar. E a unidade da cidade vizinha, que é Cianorte, também teve. Só que eles tiveram para a volta da prática, né? Então, lá está funcionando assim, por exemplo, eu sei da turma lá que eu dava aula, eles, por exemplo, eles têm aula na segunda e na terça de forma EAD, se eu não me engano, quarta, quinta e sexta presencial com prática, né? Então, o primeiro mês está funcionando assim, vai funcionar assim, né? Que vai começar segunda-feira, pelo que eu conversei com o coordenador lá. Então, possivelmente a gente deve retornar dessa maneira, tá? Então, aquilo que a gente pode fazer de forma ainda a distância, a gente vai continuar a distância, mas a grande maioria vamos fazer prática. Mas eu não sei o que a prefeitura aqui vai falar para a gente, né? Se ela falar assim, ó, pode retornar, velho, aí eu vou tentar enfiar a gente lá de segunda a sexta dentro dos laboratórios, né? Então, mas eu não sei se a gerência de educação vai liberar isso. Eu quero, né? Mas uma coisa é eu querer, outra coisa é eu cumprir o que eles mandam, né? Mas, enfim. Mas até sexta-feira a gente tem essa resposta aí, beleza? Vou voltar na segunda-feira agora, não? Não. Eu acredito que a gente vai levar mais a semana que vem, tá? Por que a gente deve levar mais a semana que vem? Existe a preparação que eu tenho que fazer do laboratório, tá? E que pode ser que altere algumas coisas. Possivelmente pode ser que eu contrate outros professores. A gente vai tentar contratar mais um professor, porque eu vou ter que dividir a turma em dois. Eu não posso enfiar 20 alunos no laboratório, porque a norma eu acho que é uma pessoa a cada 4 metros quadrados. Então, eu vou precisar de um professor a mais. Então, eu vou ter que me reinventar lá, né? Enquanto uma turma está na parte pneumática, outra turma está mexendo com instalações elétricas industriais, né? Enfim, vamos ter que ir fazendo tudo ao mesmo tempo lá. Então, eu vou precisar de mais gente. Então, pode ser que demore mais uma semana, tá? E o professor? Sim. Não tem como, tipo, assinar um termo lá, tipo, cada um... eu me responsabilizo de ir pro curso lá e tal. Tem que fazer um papel assim, um negócio assim? Tá, isso tecnicamente tem, tá? Mas o importante é que isso é um termo meio que político, né? Que não sei. Eu não conheço a política daqui. Eu não sei se, né, em termos de o prefeito querer se arriscar, liberar isso ou não, tá? Esse termo de responsabilidade, vocês não vão precisar assinar, tá? Porém, quero dizer para vocês que quem não quiser voltar para a aula, por exemplo, assim, eu estou na faixa de risco, beleza? Tenho um determinado problema de saúde, não quero retornar, professor. Vocês têm esse direito, tá bom? Vocês têm esse direito, só que aí a gente tem que ver o que faz, tá? Uma coisa é vocês terem o direito de recusar, outra coisa... Mas, em respeito a isso que você falou, é o termo, a gente mandou um livro quase para o jurídico da prefeitura, explicando tudo o que vai ser feito, tá? Então, a gente já explicou que vai ter um termômetro na entrada do Senai, que a gente vai colocar um aluno por cada 4 metros quadrados, se eu não me engano. Explicamos a nossa estrutura, explicamos quais são as turmas, as quantidades de alunos, professores, enfim. Está tudo lá, cara.
Né? Agora eles analisarem e liberarem. Alguma dúvida? Boa? No mais, pessoal,